Olá, meu querido, minha querida, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com todos vós. Que Deus abençoe a todos. Hoje eu venho trazer uma mensagem na palavra do Senhor no livro de São João. Um livro muito lindo, escrito pelo apóstolo João, sobre Jesus, que fala que Jesus é o pão da vida para aqueles que creem. Que você possa crer em Jesus e possa se alimentar também desse pão, porque sua carne verdadeiramente é comida e seu sangue verdadeiramente é bebido, diz aqui no livro de São João. Jesus morreu como Cordeiro Pascual. Jesus, a nossa Páscoa. Antigamente se comia a Páscoa. Hoje nós tomamos a Santa Ceia, que representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo. E essa passagem ela é bem polêmica. Dura esse discurso, difícil de entender. Nós vamos ler aqui, vamos entender no decorrer da lição. Mas é uma lição muito linda e maravilhosa. Que todos nós possam estar firmes com o Senhor, com o pão da vida, com aquele que nos alimenta, com aquele que tem poder de nos dar a vida eterna. O pão que nunca perece, um pão que permanece. E você se alimentar desse pão, você viverá eternamente. Meus queridos, antes de eu fazer a leitura, deixe seu like e se inscreva no canal. E se puder, compartilhe os vídeos também, para que mais pessoas possam aprender um pouquinho mais da palavra do Senhor. Eu vou ler aqui em São João, capítulo 6. São João, capítulo 6, versículo 46, que diz assim: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém viesse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Até aqui, meus queridos, uma pausa para a gente comentar um pouquinho. Jesus, ele diz aqui que todo aquele que crê nele tem a vida eterna. Por isso é importante a gente crer, temos fé e acreditar que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é nosso Salvador, e que ele veio e morreu por nós e que subiu para o céu, mas que um dia ele voltará novamente para nos buscar, para nos levar para a salvação, para nos levar para termos a vida eterna. E aqui ele diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Que você possa crer, meu querido, em Jesus, para que você possa ser herdeiro da vida eterna. E tem mais, ele diz: eu sou o pão da vida, ou seja, sou o pão que você vai se alimentar e você terá vida em abundância, você terá a vida eterna. Não é como o maná no deserto, que os pais lá no tempo de Israel comeram no deserto. Nossos pais comeram, mas pereceram. Deus dava o maná para o povo se alimentar e ter saúde e saciar a sua fome. Mas aquele pão que eles comiam não dava vida eterna. Eles comiam, mas pereciam, tanto que muitos morreram no deserto. Mas Jesus é o pão da vida.
E quem se alimentar desse pão nunca mais morrerá. Nunca mais, porque viverá eternamente. Aí ele diz: vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que dele comer nunca morra. Ele diz: eu sou o pão vivo que desce do céu, e se alguém comer esse pão, viverá para sempre. E o pão que eu vou dar a vós é a minha carne, que eu darei pelo mundo. Ou seja, eu vim a este mundo com uma missão. Eu vim a esse mundo com um fundamento, com uma finalidade, com um propósito. E o meu propósito é morrer por vós. E quando eu morrer por vós, meu corpo estiver já morto, então vós comerás a minha carne. Mas como é esse negócio? Dura esse discurso? Quem pode entender? Esse discurso criou um pouco de polêmica aqui. Até os judeus estavam disputando ali, se arrazoando entre um e outro, se perguntando um para o outro, mas como pode isso? Como pode alguém dar a sua carne a comer? Eles não compreendiam, não conseguiam entender. Não tinha uma visão espiritual para entender e enxergar que Jesus haveria de morrer e daria salvação ao mundo. Eles não tinham noção do que se sucederia após a morte de Jesus. E eles se perguntavam como pode dar a sua carne a comer. Que é uma coisa totalmente absurda, não tem... Uma coisa que não tem fundamento. Para eles não tinha nenhum fundamento. Aí Jesus disse para eles: na verdade eu vos digo que se não comer a carne do Filho do Homem e não beber o seu sangue, não terás vida em vós mesmo. Jesus continua falando e afirmando. Jesus, conhecendo seus pensamentos, sabendo que ele estava ali se arrazoando, conversando um com o outro, tentando entender de um de outro, tentando ver se achava uma explicação para isso que ele estava dizendo, mas nenhum conseguia compreender. Como pode esse homem dar a sua carne a comer? E Jesus fala: se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não terás vida em vós mesmo. Isso é muito polêmico. Meus queridos, quando Jesus morreu e depois ressuscitou, subiu ao céu, Jesus, quando estava vivo, ele participou da ceia com os discípulos, a última Santa Ceia. E comeram o pão, beberam o vinho da Santa Ceia. Após a morte de Jesus, ele sendo o Cordeiro Pascual, Cordeiro que tira o pecado do mundo, então ele que participou da última Páscoa com os discípulos, ele passa a ser agora a nossa Páscoa. Foi-se tirado os mandamentos de ordenanças antigos e foi instituído uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Uma nova aliança. E a partir da morte de Jesus, então, passaram a se celebrar a Santa Ceia. Agora, com o pão simbolizando o corpo de Cristo e o suco de uva simbolizando o sangue de Jesus. E a partir do momento que é feita a oração, é consagrado ao Senhor, então aquele corpo, aquele pão da Santa Ceia se transforma no corpo de Cristo, na carne de Cristo. E o suco de uva se transforma no sangue de Cristo. E ele verdadeiramente, ele é comido e ele é bebido. A carne de Jesus é comida e o sangue é bebido. Através da nossa fé. Através da Santa Ceia. Que é o novo mandamento do Senhor. Bebei do fruto da vide. Mas Jesus disse: eu não mais beberei até que eu beba convosco no reino de meu Pai.
porque ele foi para o céu e não está mais na terra, não pode participar conosco mais de nenhuma Santa Ceia. Mas deixou essa ordem para nós, para celebrarmos a Santa Ceia, em memória dele até que ele venha. Então, a gente celebra a Santa Ceia sempre na igreja, e a carne de Jesus é comida e seu sangue é bebido. E quem participa da Santa Ceia tem vida em si mesmo, tem a vida eterna, porque Deus é poderoso para nos salvar através do seu sangue. Só que aí houve uma polêmica, uma confusão entre ali os judeus, não entendiam o que ele estava falando. E também não foi só isso. Aqui para baixo, aqui no verso 60, tem mais coisa. Jesus diz aqui que Jesus é abandonado por muitos discípulos. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. As palavras que vos disse são Espírito e vida, mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus, desde o princípio, quem eram os que criam e aqueles que não haviam de crer e o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se não for concedido pelo meu Pai. E desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: vós também quereis se retirar? Então, meus queridos, não era só os judeus que estavam ali pasmos, que estavam ali com perplexo de querer entender o que Jesus estava falando. O que esse homem está dizendo? Esse homem está louco? Esse homem está doido? Onde já se viu uma pessoa dar a sua própria carne para que se coma? Um absurdo. Eles não compreendiam, não entendiam. Mas não era só judeus, meus queridos. Os discípulos também, muitos dos discípulos. Eu digo discípulos, não só os 12 discípulos. Porque Jesus escolheu 12 para ser seus discípulos. Mas discípulos é todos aqueles que seguem a Jesus. Então não era só 12. Existia muito mais discípulos do que os 12. Os 12 principais. Era quem organizava mais as coisas. Que Jesus dava mais responsabilidades. Mas existiam muitas pessoas que seguiam Jesus. E todos que seguem Jesus se tornam um discípulo. E tinham muitos discípulos ali. E todos se arrazoavam e se escandalizavam. Como pode um homem falar uma coisa dessa? Como Jesus pode dizer uma coisa dessa? E dura esse discurso, não estamos entendendo nada. Que negócio é esse? Dar sua carne a comer? Onde já se viu uma coisa dessa? Um absurdo desse? Então Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse: isso vos escandaliza? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Ou seja, se eu dizer que a minha carne é comida e meu sangue é bebido, imagina então se vocês se escandalizam. Imagina então se vocês me vê subindo para o céu, da onde eu voltei, da onde eu vim. Ou seja, eu vim do céu. Imagine se vocês me virem subir ao céu. Mais perplexos ainda vocês ficarão. Porque eles não entendiam, eles não compreendiam as coisas de Deus. As coisas de Deus é complicada, é difícil. E eles dizem, dura esse discurso, quem pode entender? E Jesus diz para eles: se vocês diz para o discípulo, Jesus disse para o discípulo, porque aqueles discípulos que estavam ali
arrazoando entre si e se escandalizando no que ele estava falando e não estava compreendendo, não via com os olhos da fé, não enxergavam o que Jesus estava dizendo e se retiraram e se afastaram de Jesus e não mais andaram com ele, diz a palavra. Então muitos discípulos voltaram para trás. Meus queridos, que eu e você nunca voltemos para trás. Que você possa ficar firme com Jesus até o fim. Que você fique firme com Jesus até a sua volta. Que você fique firme com Jesus, porque Ele há de te dar a coroa da vida e a vida eterna. Não faça como esses discípulos, que não compreenderam e voltaram para trás. Porque, meus queridos, muitos deles que voltaram para trás, com certeza perderam a sua salvação. Com certeza não andaram mais com Cristo, não quiseram mais saber das coisas de Deus, se pegaram as coisas do mundo e ficaram perdidos. Mas que você possa andar com Cristo até o fim e receber a coroa da vida eterna. Não se escandalize pelas coisas de Deus, mas procurai entendê-las. Procurai orar muito a Deus para que Deus possa te revelar, abrir os seus olhos e você enxergar com os olhos espirituais da fé as coisas de Deus, as coisas celestiais. Que nós não fiquemos com o nosso coração inclinado às coisas carnais, às coisas materiais, às coisas deste mundo, desta vida, mas que nós possamos viver pelos olhos da fé, assim como os 12 discípulos que continuaram com Cristo. Porque ele perguntou: queres vós também se retirar para os 12? E eles responderam, disseram. Simão Pedro disse, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro e disse: Senhor, para quem iremos nós? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Não temos a quem buscar, Senhor, a não ser temos a esperança em Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus e só o Senhor pode nos dar a vida eterna. Só o Senhor pode nos conduzir à vida eterna, porque nós reconhecemos que o Senhor é Deus. Então Pedro, mesmo sendo um homem fraco, falho, cheio de imperfeições, um homem bruto, bravo, valente, mas ele reconhecia que Jesus era o Filho de Deus e jamais ele se apartou de Jesus, e nenhum dos 12. Só um que se perdeu, que era para se cumprir a profecia, Judas, que era o que traiu Jesus. Então, meus queridos, fique firme com o Senhor, nunca volte para trás. Fica firme e que o Senhor te abençoe e te guarde hoje e eternamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.